Fala, muito bom dia, ser de luz. Façamos um dia extraordinário hoje. E hoje seja mais um dia para que a gente possa ser grato e alcançar todas as bênçãos que Deus tem para nós nesse dia, tá certo? Vamos para cima. Você que já é inscrito aqui no canal, ativa o sininho. Se você ainda não ativou o sininho das notificações, chega dando aquele like, curte, comenta. A nossa palavra-chave de hoje é promessas. Então, digita aí nos comentários promessa, que é a nossa palavra-chave de hoje. Compartilha. Você que já é inscrito no canal, já me acompanha aí, compartilha essa mensagem com uma pessoa que você ama aí, para que a gente possa alcançar mais vidas e essas vidas sejam tocadas de alguma maneira, elas sejam incentivadas a sempre se melhorar, sempre vir buscando o melhor, para que a gente possa avançar todos os dias, tá certo? Cumpre aí com o nosso combinado, como eu sempre falo. Eu chego aqui com a mensagem, tá? E você contribui com o seu like, beleza? Tamo junto? Vamos lá? O tema da nossa mensagem de hoje é: seja paciente para as promessas, para que você alcance os seus sonhos, para que você possa verdadeiramente realizar as suas metas. Uma coisa que você precisa ser é paciente, que muitas vezes ele pode estar demorando um pouquinho mais, mas essa preparação é necessária para que a gente possa avançar. Essa preparação é necessária para que a gente avance cada dia mais rumo à realização dos nossos sonhos. Muito bom dia, vocês que estão chegando aqui agora. Estamos no início da mensagem, tá? E a nossa palavra-chave é promessas e o tema da nosso bate-papo de hoje é: seja paciente. Porque quando você é paciente e acredita, tem fé na promessa, tem fé naquilo que faz você ir atrás, faz você ir atrás dos seus sonhos, essa paciência, ela faz com que os seus sonhos, as suas metas, as suas realizações sejam alcançadas por você, certo? E hoje o nosso livro está lá o nosso trecho está lá em Josué 14:9. Vamos ver o que ele fala de paciência, vamos ver o que ele nos ensina da promessa e da paciência, porque se a gente une essas duas coisas, promessa junto com a paciência, a gente vai rumo aos nossos sonhos, às nossas metas, tá certo? Você que está chegando aqui, vai dando coraçãozinho, vai colocando o coraçãozinho, vai dando like, vai comentando para que essa mensagem possa atingir mais pessoas, tá certo? Compartilha. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, tá certo? Conta aí com a sua participação, digita aí nos comentários, tá certo? Vai dando o seu bom dia, você que está entrando aqui agora, vai dando o seu bom dia, beleza? Tamo junto, vamos junto, vamos então, prosseguindo, diz assim, ó: por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Aqui Moisés fez uma promessa, porque Deus havia feito uma promessa para ele, ou para o povo dele, dizendo que eles chegariam à terra prometida, certo? E Moisés ele afirmou a Josué que era o seu
era o seu fiel escudeiro, vamos dizer assim. Josué e Caleb eram os seus fiéis escudeiros que sempre estavam ali à frente de tudo e confiava, tinha um elo, uma confiança muito grande, não só no seu líder Moisés, mas também eles tinham fé em Deus. E eles não deixavam que as circunstâncias que muitas vezes seres normais, pessoas que não têm essa crença, essa fé, em situações difíceis, eles se abalavam. Como no caso, quando eles foram espiar a terra prometida para ver o que tinha lá. Josué e Caleb foram os únicos que voltaram falando assim: ó, a terra é boa e tem leite e mel. Os outros só olharam para as. Eles foram em 12. 10 olharam apenas para as dificuldades, para as situações que ali se mostrava, sem ter os olhos da fé e enxergar o de que de fato eram deles, eram promessas dele. Enxergaram apenas os gigantes, as muralhas que eram intransponíveis, mas quando você tem fé e acredita nos seus sonhos, nas suas metas, não existe muralhas que impeçam você de alcançar os seus sonhos, entende? Então é importante você ativar essa conexão e buscar a paciência para que você possa alcançar assim as promessas que tem para você. As promessas são os seus sonhos, os seus desejos, as suas metas concretizadas, as grandes viagens que você quer fazer, o emprego dos sonhos que você quer ter. Para que isso aconteça, você tem que ter paciência. E o preparo é a paciência. Muitas vezes você pode até achar que está demorando, mas na verdade você precisa se preparar muito bem para quando você estiver com a sua bênção na mão, você consiga usufruir muito bem delas. Entende? Quando você tem esse tipo de pensamento, você vai longe, você prospera, você avança, porque você não se deixa levar pelas circunstâncias do dia, você não se deixa levar pelas circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor. Entende? A sua cabeça muda, a sua mente expande e você passa a acreditar. E no livro ele diz assim, ó, em uma cena marcante da Bíblia, presenciamos Josué dividindo a terra prometida entre as tribos de Israel, cumprindo assim a promessa de Deus. Nesse contexto, Caleb se destaca, reivindicando a porção de terra que Moisés lhe havia prometido. Mesmo aos 85 anos, esse ato não apenas demonstrou a sua fé inabalável, mas também nos ensina sobre a importância da fidelidade na concretização das promessas de Deus. A fidelidade aos seus sonhos é que vai fazer com que você chegue lá. A fidelidade nas promessas são a fidelidade dos seus sonhos, daquilo que você busca. Quando você tem um sonho definido, você não olha para as distrações que muitas vezes querem tirar você do caminho, daquilo que você precisa vivenciar. Quando a gente fala em promessas, a gente está falando em sonhos. E quando a gente fala de não desviar, é focar naquilo que faz sentido para que o seu sonho possa ser concretizado. Entende? Então você elimina as distrações e foca no alvo. Isso faz com que você avance, isso faz com que você prospere, com que você vá além. Esse é o real sentido de você ter paciência para alcançar o seu objetivo. Existe a preparação, que é o tempo
para se colher. Lembre-se, uma semente, quando você coloca na terra, não é imediatamente que você vai colher os frutos, mas você precisa entender que tem o processo, todo um processo, até que você possa usufruir daquele bem. E esse texto, ele nos ensina, Caleb nos ensina isso muito bem. Aos 85 anos, ele esperava e ele alcançou os seus sonhos. Aí ele continua assim, ó. Caleb e Josué são grandes exemplos de fidelidade, pois permaneceram firmes na fé mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. As circunstâncias desfavoráveis foram quando eles foram espiar a terra prometida e lá eles viram gigantes, viram muralhas gigantescas, a qual eles humanamente não conseguiam transponir, não conseguiriam pular aquelas muralhas. Mas eles se atentaram à promessa e não às dificuldades, não às circunstâncias que muitas vezes estavam rodeado a vida deles. Estavam circunstâncias que estavam sendo rodeando, sempre rodeando a vida deles. Eles não se abalavam com isso, mas focavam e entendia que existia um propósito, uma promessa, e a paciência fez com que eles alcançassem sem murmurar. Porque a nossa frase ela diz que a murmuração é a sepultura das promessas. No mesmo contexto, pessoas, eles ficaram 40 anos no deserto, apenas Josué e Caleb entraram de todo aquele povo que saiu da escravidão do Egito, que a maioria murmuravam, reclamavam do sol, reclamavam que só tinha maná, reclamavam disso, reclamavam das bênçãos que tinha todos os dias, esses foram deixados para trás e eles não conseguiram alcançar a terra prometida. Então, a murmuração, ela sepulta os seus sonhos, sepulta as suas promessas, sepulta de você realizar os seus sonhos, porque você não, quando você murmura, você perde o foco do seu sonho e coloca o foco na situação que está ao seu redor. Vamos fazer sim uma oração. Eu sempre acredito que quando você faz uma oração, né, que ela pediu uma oração. Quando você faz uma oração e a oração ela está conectada com mais pessoas, isso faz com que realize um sonho, isso faz com que seja ouvido cada prece. Então, o seu filho vai se libertar dessa depressão. Ele vai se libertar dessa depressão, vai se libertar desse medo de viver, que muitas vezes esse medo é uma desconexão que está havendo, um pânico que há na mente dele que impede ele de olhar e ser grato por cada coisa, ele ser grato pela mãe que tem, ser grato pelo alimento, essa desconexão que acaba, sempre eu falo, que se você quer ter uma vida de pai, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, você precisa ter essa conexão. E essa conexão nada mais é do que uma conversa sincera com Deus. Uma conversa sincera com o Ser Supremo, aquilo que você acredita. Eu sempre falo que aqui eu não falo de religião, mas é importante a gente saber que quando a gente tem uma conexão com um ser superior, com Deus, com o Alá, não sei qual é a sua crença, mas quando você tem essa conexão traz para você virtudes, sabedoria, que fazem você enfrentar os problemas do dia a dia com sabedoria, buscando assim entender quais são os nossos medos, os nossos traumas, as nossas aflições que impedem, muitas vezes, que a nossa oração chegue ao Pai, entende? Você precisa ter sempre um coração limpo, um coração purificado, para que a sua oração venha chegar ao Pai. Entende? Tem uma passagem que ele fala: se você não tiver limpo com o seu coração, não adianta você ofertar.
vai, reconcilia-se com o seu irmão e depois vem e oferte. A nossa oração é uma oferta a Deus. A nossa oração para você, seja cristão, seja muçulmano, a sua oração é uma oferta a Deus. É o tempo que você está ali tirando para que ele possa, para que você possa estar adorando, agradecendo, se humilhando na presença dele. E quando você faz isso, você está se libertando de males, se libertando de cárceres invisíveis que muitas vezes são colocados na sua mente. A oração, ela tem um poder de libertação. A oração, ela tem um poder de libertação. Porque é o que eu sempre falo, quando você ora, você conversa e você tira esse peso. Eu sempre trago aqui pra gente que muitas vezes as aflições que a gente tem no dia a dia, os medos, os traumas que a gente tem no dia a dia, faz a gente esquecer quem verdadeiramente somos. Eu sempre falo que nós somos seres espirituais tendo uma experiência de carne, uma experiência na Terra. Então, por mais aflita que seja a situação que você possa estar vivendo, isso não é a sua realidade, é só uma experiência. É algo que a gente precisa aprender, que você precisa aprender, que está contido ali, um ensinamento que muitas vezes está sendo revelado, está sendo colocado à prova. E colocar à prova é purificar, é igual aquela prática de purificar o ouro. Quando você coloca o ouro em alta temperatura, é para que o ouro seja purificado. E quando o ouro é purificado, ele mostra o verdadeiro valor que ele tem. Entende? Então, essa conexão que você faz, a oração que você faz, é para que você se desvista, que você se dispa dessa carne e você volte à sua conexão original, entende? Então, a oração, ela é muito importante para você que quer se fortalecer todos os dias, para você que busca entendimento, para que você que busca uma evolução. A oração é que nos faz chegar além. E, consequentemente, ele cai no nosso tema. Você ora e fica paciente. Você ora acreditando que vai mudar, que vai acontecer, que as promessas vão vir para você. Entende? Mas, se você não for coerente com aquilo que você busca, se você orar, mas não acreditar, se a sua oração for só da boca para fora e verdadeiramente você não sentir, você não manifestar a emoção que é de estar na vibração onde você recebe a bênção que você tanto espera, é inútil uma oração da boca para fora. Nas nossas práticas de sexta-feira, eu sempre ensino. Sexta-feira a gente tem a nossa prática, eu ensino. Você precisa sentir cada palavra, você precisa sentir cada toque, porque palavras vão, mas os sentimentos que ficam, os sentimentos e as vibrações que isso causa em você é que vão permanecer por um tempo maior. O sentimento, o seu sentimento permanece, as palavras vão e vêm, mas o que fica registrado na sua aura são os sentimentos, as emoções. É ela que derruba, é ela que levanta, é ela que constrói. Quando você cria uma aura, quando você protege a sua aura, quando você cura a sua aura, automaticamente você vai vendo, você vai ganhando gosto pela vida, você vai vendo a vida de uma maneira diferente, você passa a deixar de enxergar a vida como as situações adversas que muitas vezes vêm acontecendo, você
Tira esse pensamento e acredita que são fases que você precisa passar para que você possa evoluir, entende? Então você cura a sua aura. Mas isso é um papo para sexta-feira, o dia da nossa terapia, o dia da nossa sessão terapêutica Aura Master, que você é convidado para estar com a gente, tá certo? Aí ele continua aqui no livro. Esse relato bíblico nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada. Diante dos desafios, qual tem sido a sua postura? Murmuração e rebeldia ou gratidão e lealdade? A história de Josué e Caleb nos mostra que a fé traz para a realidade o que parecia inalcançável. Adotar uma postura de fé é manter uma vida de fidelidade a Deus. São as chaves para acessar as promessas. Então, a fidelidade a Deus. Quando você ora, quando você busca suas promessas, quando você tem paciência, porque todos nós queremos viver vidas extraordinárias e está corretíssimo de se querer viver essas vidas extraordinárias. Mas entenda que para uma vida ordinária e para uma vida extraordinária, e ordinária é uma vida comum. Se você quer sair de uma vida comum, de uma vida ordinária para uma vida extraordinária, saiba que você precisa desenhar esse caminho. Desenhar esse caminho para sair de uma vida comum a uma vida extraordinária, a uma vida fora da média, a uma vida de paz e de prosperidade. E ser de luz, deixa eu falar para você uma coisa. Uma vida extraordinária não é uma vida cheia de muitas riquezas, luxo, fama, não é nada disso. Isso também faz parte, mas eu te garanto que se você tiver paz dentro da sua casa, se você tiver paz dentro do seu trabalho, se você tiver paz aonde você cursa, onde você faz os seus cursos para aumentar o seu intelecto, onde você tiver prosperidade para que você possa alcançar aquela paz interior que excede todo entendimento, quando você alcança essa paz, você está completo, você está pleno, você está saudável, você está cuidando das suas emoções, entende? Paz em tudo, a paz que excede todo o entendimento. Quando você entende isso, você vai muito mais longe, entende? Quando você entende isso, você entende que você tem o poder de controlar aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Mas para que você faça isso, é necessário que você possa renovar a sua mente. Eu sempre falo assim, você é responsável. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que você é responsável apenas pela sua felicidade. Você não é responsável pela felicidade de ninguém. Entende? Você é responsável pela sua felicidade. Você não é responsável pela felicidade de ninguém. Isso te liberta, porque muitas vezes você está carregando pesos que não faz sentido você carregar. E esses pesos têm impedido de você viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Quando você entende isso, você vai além, você vai muito mais longe, você prospera, você avança, entende? Renovar a sua mente todos os dias é esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Para que você possa expandir a sua consciência, você precisa entender quem verdadeiramente você é. Você precisa entender que você é um ser de luz, que você está aqui apenas de passagem e que as circunstâncias que muitas vezes acontecem no seu cotidiano não são as circunstâncias que podem parar você de viver os seus sonhos. Você cria, amplia sua mente para entender
que são fases, que existem fases da vida, fases que são boas, fases que são aprendizado. Não existe fase ruim, existe fase de aprendizado, onde você extrai o melhor daquilo. E quando você extrai esse melhor, você avança, você prospera, entende? Não existe perda, existe aprendizado. Porque muitas vezes, quando você passa por um processo e você dá certo da primeira vez, você só realizou. Você só realizou. E ali, muitas vezes, você não encontrou um problema, talvez um aprendizado, e talvez se uma outra pessoa te pedir instrução de como você faz isso, muitas vezes você nem sabe. Quando você entende isso, você avança. Por quê? Você entende que são fases. Você entende que são fases. E essas fases, elas vão fazer com que você cresça, com que a sua consciência se expanda. E você passe a enxergar o novo de Deus todos os dias. Tá certo? Então, para terminar, ele fala assim, ó: desde que aceitei Cristo, tenho testemunho, tenho testemunhado o cumprimento de inúmeras promessas em minha vida. É essencial entender que as promessas de Deus são para todos os que o amam o, e que se refugiam nele. Por isso, devemos permanecer fiéis na nossa caminhada, porque em Salmos 34:8 está escrito: provem e vejam como o Senhor é bom. A partir de hoje, não deixe de se levar pelas circunstâncias e não permita que a impaciência o leve à murmuração, porque no tempo certo as promessas se cumprirão. Simplesmente creia. Então, entender que as murmurações, que as reclamações, elas fazem você se afastar. Aí você pode me perguntar, mas por que que as murmurações te fazem afastar dos seus sonhos, das suas metas, das promessas que você tem? Eu respondo para você, por que te afasta? Porque você perde o foco aonde você precisa ver para que você continue a sua caminhada. Você perde o foco. E quando você murmura, você está olhando para aquilo que está fazendo você murmurar, reclamar. E isso não tem o poder de fazer você chegar onde você deseja chegar. Entende? Então, quando você entende que a murmuração faz você perder o foco daquilo que você precisa vivenciar, você olha, isso aqui é uma cilada. Você já está treinando a sua mente para quando você olha algo ruim, você não coloque foco, você mude a direção do seu olhar, você mude a direção da sua mente, para que você possa alcançar aquilo que verdadeiramente faz sentido para você. Entende? Então, quando você busca esse entendimento, quando você tem paciência para alcançar as promessas, e o que a gente conversou, as promessas são os seus sonhos, as suas metas, aquilo que você busca para aquilo que você busca para que você possa evoluir todos os dias, tá certo? É sempre sobre isso. Entender que a renovação da sua mente é a chave para que você possa prosperar. A renovação da sua mente todos os dias é a chave para que você possa evoluir, para que você possa crescer, para que você possa expandir a sua consciência. Quando você entende isso, você não dá mais atenção às circunstâncias, mas coloca foco no alvo, naquilo que faz sentido você aplicar todos os dias na sua vida, para que o resultado venha, para que os seus sonhos, as promessas venham ser concretizadas na sua vida, tá certo? É isso, pessoal. É isso que você precisa, é isso que a gente precisa.
se renovar todos os dias para que as promessas, para que os nossos sonhos venham ser concretizados na nossa vida. Tá certo, ser de luz? Muito obrigado aí pelos corações, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um e eu oro todos os dias e eu vou pegar lá no comentário o nome daquela moça que estava aqui, pediu oração para o filho dela que está com depressão. Entender que esse processo da depressão muitas vezes é dado porque a gente coloca muito foco naquilo que é corriqueiro. O processo de depressão ele existe, mas se a gente treinar a nossa mente para que enxergar que a gente não precisa se esforçar demais para que a gente possa alcançar a plenitude, a felicidade, a gente se livra desse processo traumático que muitas vezes levam as pessoas até a findarem a sua própria vida, entende? A gente precisa entender que a gente precisa cuidar da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito como um todo. Lembre-se que nós somos seres espirituais. Somos seres espirituais, não somos seres carnais, mas precisamos da carne, do nosso corpo para que a gente possa viver. Então, quando tem aquela mensagem que a gente junta corpo, mente, espírito, é isso, é cuidar de tudo como parte integrada de uma só coisa. Quando você cuida da sua alma, da sua mente, você está cuidando das suas emoções. E muitas vezes a gente se deixa levar pelos problemas do dia a dia. Com isso a gente ganha ansiedade, depressão, a gente ganha enxaqueca, síndrome do pânico, a gente fica gripado, fica com o estômago doendo, porque muitas vezes aquilo que não é resolvido no campo das suas emoções, o seu corpo sofre com isso. Então, quando você entende isso, que você precisa cuidar das suas emoções, você entende que você precisa se conectar com a natureza, se conectar com o Pai, se conectar com a fonte, aquele que te traz todos os dias o ar para que você possa respirar e viver mais um dia. Entende? É essa conexão diária que faz você ter a sua visão expandida e você pegue apreço, gosto pela vida. Entende? Quando a gente perde isso, a gente perdeu tudo. Como eu falei aqui, prosperidade não é só finanças, mas você precisa cuidar de um todo, do seu corpo, da sua mente, da sua alma, do seu espírito, cuidar das suas emoções, proteger as suas emoções, que lá está escrito. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, que é a sede das suas emoções. E as suas emoções é que comandam todas as coisas. Porque se você aprende a gerir as suas emoções, você não cai em ciladas, você não cai, você não fica de joelho prostrado às situações que muitas vezes são desafiadoras na sua vida. Mas você olha para todas elas como um aprendizado para que você possa aprender e prosperar todos os dias. Tá certo? É isso aí, pessoal. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Não esquece, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá certo? Ativa o sininho, você que está aqui no YouTube, ativa o sininho, tá certo? Se inscreve aí, compartilha essa mensagem, tá certo? E que a gente possa ter um dia de paz e de prosperidade para todos nós, tá certo? Tamo junto, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.